Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa de aperfeiçoamento de professores do ensino médio, diretamente aqui do IMPA, no Rio de Janeiro, alcançando professores de todos os estados brasileiros. É com muita satisfação, então, que eu dou boas-vindas a todos para participar conosco dessa semana em que vamos apresentar temas bastante atrativos, úteis e agradáveis para vocês. Grande parte dos palestrantes são conhecidos de vocês, mas vamos ter um professor novo, que é o professor Rodrigo Vilar, e que vai abordar um tema que esteve presente na escola anos atrás e atualmente não faz mais parte, mas é um tema que é importante que todos conheçam bastante bem. Para os professores novos, eu queria dizer que esse programa ele apresenta aulas que podem ser transmitidas diretamente aos alunos. Outras aulas visam o aperfeiçoamento do professor. E existem aulas também que podem ser aplicadas aos alunos dependendo, não é, do professor decidir que aspectos da aula podem ser úteis. Nessa minha primeira aula de hoje, inclusive, eu vou falar sobre um tema conhecidíssimo, que é o Teorema de Pitágoras, não é? E eu creio, então, que quase que a totalidade dela pode ser repassada diretamente aos alunos de qualquer série. Também queria dizer aos professores novos que nossa dinâmica é feita da seguinte forma. Pela manhã, temos 2 aulas expositivas. Logo após, vocês receberão um PDF das aulas que estão escritas para leitura posterior e para guardar para o futuro. E vão receber ainda 6 exercícios de múltipla escolha, 3 de cada professor, relativos ao tema que foi tratado aqui e que devem ser resolvidos durante a tarde e a noite de hoje, e as respostas devem ser mandadas de volta para nós até a meia-noite de cada um dos dias. E assim vamos proceder na segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira, aqueles que optaram pela avaliação vão realizar, na parte da manhã, de 9 às 10h30, e depois, de 11 a meio-dia, nós teremos uma sessão final de perguntas e respostas. Para isso, durante a semana, tudo que você quiser perguntar para nós a respeito de matemática, problemas de matemática, ensino de matemática, história da matemática, currículos, provas, enfim, qualquer tipo de dúvida que você tiver, existe um canal em que você pode enviar as perguntas para nós e nessa sessão final de sexta-feira nós procuraremos responder grande parte dessas perguntas. Muito bem. A cada dia, então, eu vou abrindo a sessão com informações a respeito das aulas desse dia. Hoje nós vamos começar comigo, falando de geometria plana, um tema completamente elementar, mas nem sempre fácil. E depois vem o professor Luciano Castro falando de temas de Olimpíadas que podem ser desenvolvidos em sala de aula, concomitantemente com qualquer outro assunto que você estiver abordando. Então, vamos começar, não é? Eu decidi falar sobre triângulo-retângulo, tema esse que já foi tão exaustivamente tratado, mas sempre há alguma coisa nova para dizer, verdade? De fato, as relações no triângulo-retângulo, elas aparecem
no final do ensino fundamental, e naquela época, naquele momento, não há chance para que nós possamos desenvolver problemas assim, mais elaborados ou complexos. Então, os problemas que nós vemos nos livros didáticos são quase do mesmo tipo. Assim, em um triângulo retângulo, são dados os catetos, calcule a altura relativa à hipotenusa. Em um triângulo retângulo, dados tais coisas, calcule aquilo. Em um triângulo retângulo e vai por aí. Frequentemente, alguma figura é dada, mas é sempre um triângulo retângulo que aparece para ter algum elemento calculado. E o mais interessante é quando nós temos um problema de geometria, mas em que a figura, a situação dada, não mostra triângulo nenhum. Então, fica dependendo da nossa criatividade fazer algumas experiências, algumas tentativas para descobrir qual é o triângulo que mata o problema. Quando eu ensinava isso nas escolas, e nem faz tanto tempo assim, depois, evidentemente, das relações terem sido demonstradas com calma, os exercícios de manipulação são necessários, né? Depois era obrigatório que os alunos tivessem alguma chance de descobrir algumas coisas por si mesmos. Então, eu gostava muito de mostrar uma questão assim. Desenhava um trapézio retângulo com a seguinte característica. O comprimento da base maior era, digamos, de 8 unidades, a altura 4 unidades, e o comprimento da base menor era igual ao comprimento do lado da direita. Calcular o valor, a medida desconhecida. Aí os alunos perguntam, cadê o triângulo? Dizem, pois é, faz parte do problema fazer tentativas para descobrir qual é o triângulo que resolve a questão que está posta aqui. É fundamental que vocês peçam aos alunos que deem palpites, chutem o que passar pela cabeça, use a sua intuição. E alguém vai dizer, traça uma diagonal. Aí você vai dizer, ótimo, traçando a diagonal, eu tenho um triângulo retângulo com 2 catetos conhecidos, eu posso calcular a hipotenusa, mas a minha solução para por aí. O outro triângulo eu não tenho como resolver. E se você traçar outra diagonal? A outra diagonal é pior ainda, porque o triângulo retângulo que fica formado só tem um elemento conhecido. Vai chegar um ponto em que alguém vai dizer, trace uma perpendicular. Aí sim, você com toda a ênfase vai dar parabéns ao aluno que deu esse chute, porque aqui está o triângulo que resolve tudo. Certamente alguém vai dizer, apareceu um quadrado. Você vai dizer, cuidado, por que um quadrado? Se fosse um quadrado, o valor de x seria 4. Mas como aqui também é 4, não é possível ter um triângulo retângulo com hipotenusa igual ao cateto. Então, essa figura não é um quadrado, ela é um retângulo. E aí as coisas começam a aparecer naturalmente, né? A medida x lá de cima cai aqui embaixo, esse cateto é representado por 8 menos x, e daí o Teorema de Pitágoras resolve o problema. Então, é isso que eu queria fazer com vocês hoje. Propor problemas em que não aparece triângulo algum e que fica por conta da nossa
criatividade, das nossas tentativas, achar aquele que resolve o nosso problema. Esses exercícios, eles são gostosos de fazer e seria ótimo que no ensino médio o professor tenha algum espaço para retomar esse tema que lá no final do ensino fundamental foi tratado de forma assim, muito suave, digamos. Então nós vamos propor a nossa primeira situação. Vamos tirar isso daqui. Vejam. A figura ao lado mostra duas semirretas perpendiculares, três circunferências de raio 1, estão vendo as três pequenininhas aqui? E uma circunferência grande. Quanto mede o raio da circunferência grande? Ora, é uma situação interessante, é uma pergunta interessante. Se as circunferências pequenas têm raio igual a 1, qual é o raio da circunferência grande? É um problema que é gostoso de abordar. Mas como fazer? Não há triângulo nenhum aí. Pois é. Então, nossa primeira tentativa é, com a figura que vamos mais ou menos representar aqui, nós já perdemos o hábito de escrever com um quadro de giz, não é verdade? Hoje é tudo pilô. Bem, conselhos fundamentais. Problemas com circunferências, assinale os centros das circunferências e as tangências. Lembrando que, se uma reta é tangente a uma circunferência, o raio no ponto de tangência é perpendicular à tangente. E, se duas circunferências são tangentes, a reta que une os centros passa pelo ponto de tangência. Então, essas relações precisam estar explicitadas na figura. A circunferência grande é tangente à semirreta vertical. É tangente à semirreta horizontal. Formou-se, então, um quadrado, correto? R é o raio da circunferência grande. Cada circunferência pequena é tangente a uma semirreta
Observe que o raio da circunferência pequena é 1. Cada circunferência, duas dessas circunferências pequena e grande se tangenciam, portanto, este segmento que une os dois centros passa pelo ponto de tangência. Eu tenho 1, que é o raio, e R, que é o raio da grande. Outra medida que eu conheço é essa distância. Aqui, ó. 3 raios. Está quase, não? Quando nós damos um problema para os alunos, é fundamental que nós não comecemos a resolvê-lo imediatamente. É preciso dar alguma chance para que o aluno observe a questão e tenha algumas ideias próprias. Nesse ponto, o triângulo está quase aparecendo. Dê um tempo aos alunos e um deles vai propor traçar esta horizontal. E aqui está o triângulo que resolve a nossa questão. Vamos ver o que eu conheço dele? A hipotenusa mede R mais 1. Este cateto horizontal, ele mede R menos 1, que é o raio da circunferência pequena. E o cateto vertical mede o raio menos 3 unidades. E o problema está praticamente terminado. Quer dizer, a parte importante da questão não é fazer as contas, é construir essa arquitetura. O resto fica imediato, não? R mais 1. R mais 1 ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, R menos 1 ao quadrado mais R menos 3 ao quadrado. Desenvolvendo, simplificando, nós vamos chegar nesta equação, R ao quadrado menos 10R mais 9 igual a 0. E nós encontramos dois valores positivos. R igual a 1 e R igual a 9. E respondo então a minha questão. A circunferência grande possui raio de 9 unidades. Está resolvido.
Mas é claro que há uma pergunta a fazer aqui. A equação mostrou duas respostas. É claro que a circunferência grande não pode ter raio igual a 1. Mas por que será que essa resposta apareceu? Vamos olhar a circunferência grande. Quais são os requisitos dela? Ela é tangente às duas semirretas e é tangente a essas duas circunferências pequenas de raio 1. É isso que ela faz. Agora, olhe essa circunferência que está aqui no cantinho. Ela satisfaz as mesmas propriedades. Ela é tangente às duas semirretas e também é tangente às duas outras circunferências. Então, esse raio R igual a 1 se refere a esta pequena circunferência que está aqui no cantinho. Beleza? Muito bem. Assim nós vamos avançando, buscando questões desse tipo. Situações em que nós vamos aplicar alguma relação no triângulo retângulo, mas relação essa que não está evidente no momento em que nós observamos o enunciado. Vamos ver o que nos traz a seguir. Olha só. Quanto mede o lado do quadrado? Mais uma vez, ao propor um exercício, não o resolva imediatamente. Dê chance aos alunos de darem opiniões. Essas opiniões são importantes. Muitas são equivocadas, mas é importante que nós analisemos também essas tentativas que os alunos fazem. Bom, Uh, 9 lá em cima, 7, 14. Qual é o tamanho do lado desse quadrado, gente? Bem, não há triângulo algum. Evidentemente que alunos vão dizer, sem pensar muito, ligue esses dois pontos, forme um triângulo retângulo de catetos 14 e 7, você pode calcular a hipotenusa. Claro que pode. Faça o mesmo com o outro. Ótimo. E daí? Não conseguimos continuar. Então, essa primeira ideia não foi boa. Alguém pode dizer, trace uma diagonal. Vamos ver o que acontece? Eita. Giz quando quebra no meio. Bem, o que nós conseguimos aqui, traçando uma diagonal? Nós conseguimos dois triângulos semelhantes, verdade? Será que eu posso continuar por aí?
Vamos tentar. Essa diagonal dividiu este segmento de comprimento 7 em duas partes, que não são iguais, evidentemente. Digamos que eu chame x uma parte e y a outra. E a semelhança desses dois triângulos, claro, estou falando para vocês, mas para os alunos é preciso justificar um pouco, não é? Vocês podem reparar ângulos alternos internos. Então, esses triângulos, além de serem retângulos, têm um ângulo igual. Logo, os três ângulos são os mesmos, ou ainda opostos pelo vértice, você pode ver aqui. Enfim, a semelhança desses dois triângulos me diz que x está para 9, que é a razão entre o menor e o maior cateto, assim como y está para 14. Nesse momento é interessante lembrar propriedade das proporções, em que nós podemos criar uma nova fração igual às anteriores, somando os numeradores e os denominadores. A soma dos denominadores é 23. E a soma dos numeradores, x mais y, é o 7, que estava precisando aparecer. Correto. Então, eu tenho que o valor de x é 63 sobre 23, e o valor de y é 14 vezes 7, 98 sobre 23. E agora? Bom, se eu conheço o valor de x, no primeiro triângulo retângulo lá de cima, eu posso, tendo os dois catetos, um deles mede 9 e o outro mede 63 sobre 23, calcular o comprimento da hipotenusa. Posso fazer a mesma coisa com o valor de y e o 14, calcular o comprimento da hipotenusa. Somar esses dois segmentos, e eu tenho então que a diagonal do quadrado é m mais n, e daí dividindo por raiz de 2, eu tenho o valor de A. Está resolvido? Teoricamente, sim. Mas ninguém gosta de fazer essas contas, não é? Raiz quadrada de 9 ao quadrado, mais 63 sobre 23 ao quadrado. Não dá vontade de fazer, não é? Aí, nesse ponto, mostrando aos alunos que, teoricamente, o problema está resolvido, será que a gente não consegue uma ideia matadora? Será que a gente não consegue um outro triângulo que resolva definitivamente a questão? O que vocês acham? Um minutinho enquanto eu apago essa poluição. Tenho certeza que vários de vocês já encontraram o triângulo certo, verdade? Vamos lá. Olha o que eu fiz. Prolonguei os segmentos de comprimento 14.
E aqui está ele, ó. A figura que eu criei aqui é um retângulo. Ele tem os 4 ângulos retos. Você tem essa medida dada 14 e a medida lá de cima, 9, aparece aqui. E o 7 portanto, o nosso triângulo retângulo tem catetos conhecidos. Um cateto mede 23, outro cateto mede 7. E um único teorema de Pitágoras nos diz que a diagonal do quadrado, a raiz de 2 ao quadrado, nada mais é do que 23 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Essas contas não são difíceis. Só para... Duas vezes a ao quadrado é 548, a ao quadrado é igual a 289 e a igual a 17. Então, esse é um exemplo de uma questão de aparência simples, mas que a primeira ideia não vem rapidamente. Nós devemos aproveitar as ideias que alunos tenham, explorar essas ideias, como a de trabalhar com triângulos semelhantes, que é uma ideia correta, porém dá um trabalho maior do que eu gostaria, e com a ideia de criar esse triângulo retângulo excepcional, a questão ficou resolvida de forma bastante simples e agradável, não é? Essa nossa aula é baseada nesse tema. Encontrar, numa situação dada, um triângulo retângulo ou alguns triângulos que resolvam o nosso problema de forma bem agradável, não é? Vamos seguir? Olha só o que temos por aqui. Um helicóptero levanta voo a partir do ponto A, que não está nessa imagem, na verdade ele está atrás do Pão de Açúcar. Ele faz os seguintes movimentos sucessivos. Sobe 500 metros, anda 600 metros para o norte, 700 para o leste, 200 para o sul e 200 verticalmente para baixo, pousando no heliporto que tem lá em cima do Pão de Açúcar. Calcular a distância aproximada, distância em linha reta, naturalmente, entre os pontos A e P. Bem, vamos anotar todos os dados, né, para que
A gente não precisa ficar olhando para o enunciado o tempo todo. Para cima, $500. Norte, $600. Leste, $200. Não, leste, 700. Para o sul, 200. E para baixo, 200. O início foi o ponto A e o final foi o ponto P. Bem, uma situação de geometria espacial, mas que, no fundo, tudo se resume em achar os triângulos corretos. Como eu fiz anteriormente, é necessário fazer uma figura, verdade? A figura eu vou mostrar ela aqui com o seguinte conselho. Quando nós tivermos situações no espaço com essas referências norte, sul, leste, oeste, ou seja, direções perpendiculares, é conveniente nós imaginarmos um paralelepípedo cujas arestas sejam paralelas às direções norte-sul e leste-oeste. Dessa forma, a direção norte significa andar para o fundo. A direção sul significa vir para a frente. Leste significa andar para a direita. E oeste significa andar para a esquerda. Então vamos conferir os dados diretamente na figura. Partimos do ponto A, andamos 500 metros para cima. Muito bem. Em seguida, 600 para o norte. Norte é profundo, como diz aqui a minha bússola. Andei 600 para o norte. Em seguida, vou andar 700 para o leste. Leste é para a direita. Depois, 200 metros para o sul, voltando para frente. E 200 metros para baixo, pousamos no início, no cume do Pão de Açúcar. Então, repetindo, problemas espaciais que falarem em direções perpendiculares, pontos cardeais, façam um paralelepípedo retângulo mostrando essas direções, cima, embaixo, para o fundo ou para frente, para a direita ou para a esquerda. Bom, para resolver, rapidamente, depois que a figura está feita, nós descobrimos 2 triângulos retângulos que resolvem o nosso problema. Um triângulo é o triângulo ABQ. O AB e o BQ são perpendiculares, porque AB está na direção leste-oeste e BQ está na direção norte-sul,
então nós podemos calcular o comprimento da hipotenusa AQ. Bem, outra recomendação é que estamos trabalhando com distâncias grandes em metros, mas vamos adotar uma escala um para 100. Então, o nosso triângulo retângulo que está na base do paralelepípedo, que é o triângulo ABQ, ele tem cateto AB de comprimento 700 metros, mas eu estou aqui na escala 1 para 100, e BQ mede 600 menos 200, 400, então 4. Essa hipotenusa me dá AQ quadrado igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 49 mais 16, que é 65. Basta. O outro triângulo que nós vamos examinar, ele está num plano vertical. É o triângulo AQP, onde AQ eu já conheço e o cateto vertical QP significa 500 menos 200, igual, portanto, a 300. Então, o triângulo A Q, P, retângulo, AQ é raiz de 65, não preciso nem escrever, e PQ é 500 menos 200, 300, ou seja, 3 na minha escala. Consequentemente, nesse triângulo retângulo, AP ao quadrado é AQ ao quadrado mais 3 ao quadrado. AQ ao quadrado é 65, mais 3 ao quadrado, 9, portanto, igual a 74. AP mede, portanto, raiz de 74. Evidente que não se dá uma resposta desse tipo em problemas contextualizados, não é? Dizer que uma distância mede raiz de 74 não é dizer muita coisa. Está certo, mas não é útil. Isso é aproximadamente 8,6. Que é o que me interessa. Não é? Na escala 1 para 100, essa distância em linha reta é, portanto, de 860 metros, aproximadamente. Entendido? Ótimo. O que temos a seguir? A seguir, nós temos um problema
Esse é um problema muito simples, mas que é um problema preparatório para o problema que vem a seguir, que é o nosso problema quase que final da aula. As duas circunferências grandes têm raio 1. Qual é o raio da circunferência pequena? Vocês podem fazer isso agora rapidamente. Assinalem centro das circunferências. Que mais? Distância do centro à reta R, 1. Distância do centro da pequenininha à reta R, vamos botar x, que é o raio, tá? Liga os dois centros. Ligando os dois centros, esse segmento mede 1 mais x. Põe aí, 1 mais x. O que mais? O triângulo retângulo vai ser feito com uma reta paralela a R, passando pelo centro da circunferência pequena. Então, esse triângulo retângulo, veja, vértice, ângulo reto, centro da circunferência. Quais são os elementos dele? Hipotenusa, 1 mais x. Cateto horizontal é o mesmo raio da circunferência grande. Então, o cateto horizontal mede 1. E o cateto vertical mede o raio grande menos o raio da circunferência pequena. Portanto, o cateto vertical mede 1 menos x. Então, com isso que eu falei, mas não desenhei, a situação é a seguinte: o triângulo retângulo aqui o centro da circunferência pequena, aqui o centro da circunferência grande, hipotenusa 1 mais x, cateto horizontal 1, cateto vertical 1 menos x. X é o raio da circunferência pequena. Isso é fácil, certo? Você fez as contas e achou quanto? Um quarto. Aí você vai estar perguntando, mas por que esse cara deu um problema tão elementar? Olha, ele é elementar, mas para os alunos do 9º ano, ele funciona muito bem. Ele é muito bom para deixar os alunos, né, fizerem essa arquitetura de criar o triângulo que resolve o problema. Então, para a sala de aula é ótimo. Para teste, prova, também é muito bom. Mas o meu objetivo é o seguinte: é fazer um problema semelhante a esse, porém muito mais difícil, que é o que vem a seguir. Quer ver? É quando as circunferências têm raios diferentes. Duas circunferências de raios R grande e R pequeno são tangentes entre si e também são tangentes a uma reta R, que é essa reta horizontal aqui embaixo. Calcule o raio da circunferência que é tangente a essas três coisas. Vamos dar um minutinho para você ver que esse não é um problema fácil.
Problema como esse, talvez seja difícil demais para os alunos do ensino fundamental, mas é um problema muito rico e que, se o professor puder, no ensino médio, revisitar esse tema, né, de relações do triângulo retângulo, em especial o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é o resultado mais lindo da matemática, não é? Então, como eu dizia, esse é um problema difícil para aquela época. Mas quando os alunos estiverem mais amadurecidos, né, no ensino médio, é um problema bom para ser explorado, para ser dado como um trabalho, porque há coisas que precisam ser descobertas antes da resposta, que é o raio daquela circunferência pequena. A aparência é bastante difícil, concorda? Nós vamos resolver um problema ali no cantinho, um problema preparatório, que vai tornar esse mais acessível. O problema que nós vamos resolver é o problema de calcular o raio dessa circunferênciazinha que tem aqui nesse espaço, verdade? Mas vamos obter um outro resultado antes. Explorando a figura, conectando os seus elementos, o que eu vou calcular inicialmente é o comprimento T entre esses dois pontos de tangência. Vamos ligar os centros. Segmento que une os centros passa pelo ponto de tangência. Então, nós temos ali os raios. E o triângulo retângulo já está nos chamando. Pelo centro da circunferência menor, uma paralela a essa reta horizontal, onde o raio R pequeno aparece deste lado, e o triângulo retângulo que resolve o nosso problema
tem hipotenusa igual à soma dos raios, o cateto vertical, que é a diferença, R grande menos R pequeno, e o comprimento do cateto horizontal é a tangente T. Fácil, não? Calculando aqui ao lado, R mais R ao quadrado, igual a R menos R ao quadrado, mais T ao quadrado. Num momento como esse, diga aos seus alunos: desenvolva mentalmente e simplifique o que puder. Sim, é bom isso. Desenvolva mentalmente e simplifique o que puder. O que vai sobrar aqui é o duplo produto, 2RR, aqui menos 2RR, porque os quadrados se cancelam. Tá? Então, na verdade, eu vou ficar com 4RR igual a T ao quadrado. Portanto, o comprimento da tangente comum a essas duas circunferências é 2 raiz quadrada de RR. Agora sim, usando este resultado, usando esse resultado, vamos fazer o problema proposto de forma bem elegante. Bom, aqui é o mesmo desenho, só com as letras. Você tem AC é o R grande, BD é o R pequeno. E vamos chamar por X o raio da circunferência pequena, certo? Vamos olhar inicialmente a circunferência da esquerda e a circunferência pequena. É só essas duas. Observe que o comprimento CP da tangente comum eu acabo de encontrar. Se eu tenho duas circunferências tangentes a uma reta e tangentes entre si, o comprimento da tangente comum é aquele que eu encontrei lá no canto do quadro. Tangente comum é 2 raiz quadrada do produto dos raios. Voltamos para cá? Então, naquela figura, CP é 2 raiz quadrada de R grande X. Agora vamos ver a circunferência pequena e a circunferência da direita. A pequena tem raio X, a da direita tem raio Rzinho, R pequeno, e o comprimento da tangente comum, pela mesma relação obtida anteriormente, o segmento PD é 2 raiz quadrada de Rzinho X. Ora, mas a soma desses dois segmentos é o comprimento CD, que é a tangente comum entre as duas circunferências dadas. Então, como ficamos? CP mais PD
é igual a CD. Ou seja, 2 raiz quadrada de R grande x mais 2 raiz quadrada de R pequeno x é igual a 2 raiz quadrada de R grande R pequeno. Cancelamos, botamos raiz de x em evidência e calculamos então que raiz de x é raiz quadrada de RR e embaixo, no denominador, raiz de R mais raiz de R. O valor do raio é, portanto, o quadrado disso. O raio da circunferência pequena é R sobre raiz de R mais raiz de Rzinho ao quadrado. Essa é a resposta. Um problema difícil, não? Mas foi resolvido de forma bastante concisa e para resolvê-lo, né, nós precisamos encontrar um resultado que permitisse chegar à resposta dessa maneira tão sintética. O Teorema de Pitágoras é uma coisa infinita, mas são inúmeras situações muito interessantes em que aparentemente não há triângulo nenhum, mas com um pouco de criatividade e tentativas a gente acaba achando o caminho para encontrar o triângulo e, consequentemente, a solução. Nos exercícios de hoje, esse espírito vai estar perfeitamente presente. Vocês vão ficar espantados quando olharem o primeiro problema de hoje, com um monte de circunferências e pensar como é que eu vou calcular aquilo que está sendo pedido. Eu peço também aproximações para a resposta e vocês devem usar a calculadora para obter esses valores. Eu queria mostrar, então, para finalizar, esse último problema, ele deu origem a uma situação extremamente interessante que foi descoberta mais ou menos recentemente, que são os chamados círculos de Ford. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui aparecem dois círculos, duas circunferências de diâmetro igual a 1. A primeira, aqui embaixo tem uma régua, né? Tangente no 0 da régua e a outra tangente no 1. Calcular o raio dessa circunferência, vocês fizeram ainda há pouco. Tá? É 1/4, o raio é 1/4 do raio da outra, então o diâmetro é meio. E ela fica tangente na régua ao ponto de abscissa 0,5, meio. Se você agora considerar a circunferência grande e esta, nós estamos com o problema que acabamos de resolver e calculamos então esta circunferência. Ela tem diâmetro 1/3 e, curiosamente, o ponto de tangência na régua é o ponto 3333, ou seja, é 1/3. Prosseguindo, colocando circunferências nesses espaços vazios, você tem essa progressão aqui, ó, meio,
1/3, 1/4, 1/5, que é tangente, essa verde pequenininha, é tangente exatamente no ponto 2, 1/6, 1/7, 1/8, etc. Então, todas essas bolinhas, aqui você tem as frações unitárias em sequência. E nesses espaços aqui, vocês têm as outras circunferências, né? A circunferência que fica entre a de diâmetro 1/3 e a de diâmetro 1/2 tem diâmetro 2/5 e é tangente no ponto de abscissa 2/5, que é 0,4. Então, todas essas circunferências, elas não só têm raios racionais, como tangenciam a régua que está aqui embaixo, justamente nos pontos de abscissas racionais. Um resultado extremamente interessante que você pode descobrir a partir dos exercícios que nós fizemos, né? E essa sequência belíssima não tem nem muito tempo que foi descoberta e merece ser explorada, e que eu acho realmente muito bonita. Muito bem, queridos colegas professores, espero que tenham gostado de revisitar um tema que nós sempre falamos, né? Mas agora com problemas diferentes e criativos. Sejam bem-vindos, então, ao nosso programa. Em seguida, virá o professor Luciano com um tema que se chama paridade. Paridade quer dizer resolver um problema simplesmente distinguindo se alguma coisa é par ou ímpar. Vocês vão ver isso, é bem legal também. Assim que tiverem qualquer pergunta para fazer para nós, envie a pergunta e na sexta-feira nós procuraremos responder uma grande parte delas. Um grande abraço, então, e aproveitem o dia de hoje. Até logo.